Konnichiwa, o genki desu ka? Keitai de o mimashita ka? Omoshirokata desu ne. São 8h30 da manhã em ponto. É aqui que António Burné Bastos trabalha, na Câmara de Omura, no Departamento de Relações Internacionais. Faz a ponte institucional com a autarquia de Sintra, coordena sobretudo as atividades culturais, organiza exposições, facilita o intercâmbio de estudantes e artistas. Quando aqui chegou em julho de 2003, teve uma impressão negativa. Não era agradável, era até incómodo trabalhar com os fios pendurados. Depressa percebeu que esta desarrumação aparente acabava por ser funcional. Nós temos aqui, de facto, uma ambiência que não é muito agradável à vista, nós depois habituamos, mas temos tudo o que é necessário aqui. Tecnologicamente, tudo o que é necessário, as coisas funcionam, tudo é utilizado, até esta caneta é minha pessoal, mas todos os materiais são utilizados até à exaustão. Não se faz uma fotocópia ou um print que, não sendo para o exterior, não seja em papel já usado. Não é papel reciclado, é papel já usado. Portanto, eu uso este papel, se não uso a parte de trás, vai para uma caixa e é usado, os lápis são usados até ao fim. Agora, os japoneses são muito rigorosos também. Há bocado falava dos faxes, da necessidade de responder aos faxes, aos e-mails, às cartas com brevidade, e aos telefonemas também, sempre com brevidade. E eles são extremamente rigorosos, de facto, em relação aos horários das coisas, aos horários de entrada, aos horários de saída, as horas de almoço. As reuniões são, de facto, marcadas até àquela hora e acabam, de facto, àquela hora. O rigor reflete-se também na hierarquia do espaço. Este open space está dividido por estes armários que correspondem a secções. Dentro de um departamento pode haver 3, 4 secções e os líderes das secções e dos departamentos estão sentados aqui. São os diretores. Bucho e Kacho em japonês é o nome, e estão no lugar mais longe da porta. Aliás, à medida que se entra, quanto mais nos aproximamos para a janela, mais importante é a hierarquia. Quando um Kacho, um Bucho, chama uma pessoa chama o nome, diz o nome, é muito frequente ver a pessoa levantar-se instantaneamente e ficar perfilada em posição quase militar, à espera do seguimento da ordem. E esquece completamente tudo o que estava a fazer. A disciplina e a obediência são comportamentos cultivados em casa e na escola. No local de trabalho, essa postura é acentuada. Aprendem até a utilizar os verbos adequados de acordo com o interlocutor. Tudo obedece a uma regra. A linguagem das áreas que pertencem ao governo, portanto, os câmaras municipais, as prefeituras, os ministérios, têm uma linguagem muito rigorosa, às vezes de natureza quase militar, e que, traduzida literalmente para as línguas ocidentais, chega a parecer deselegante ou até ofensiva. Eu, um dia destes, por exemplo, fiz a tradução de uma carta para Sintra, exatamente para Sintra, que era em termos de tal modo rígidos, que eu disse, bem, esta carta não pode seguir desta maneira. Em agosto de 97 foi rubricado um protocolo de germinação entre Sintra e Omura. A cidade, localizada na ilha de Kyushu, pertence à prefeitura de Nagasaki, a segunda mais pobre do Japão. Com apenas 87 mil habitantes, Omura é uma cidade provinciana, onde são evidentes as assimetrias regionais. Mas nem sempre foi assim. Na segunda metade do século XVI, conheceu a prosperidade graças ao comércio com os portugueses. Foi também aqui que o primeiro senhor feudal nipónico se converteu ao cristianismo. Nos últimos anos, ganhou alguma visibilidade com o aeroporto de Nagasaki, o primeiro no mundo a ser construído numa ilha artificial. Para quem chega de avião, são os 4 daimyos que dão as boas-vindas à entrada da cidade e são também eles o pretexto para a germinação entre a vila de Sintra e Omura. Constituíram a primeira embaixada japonesa que foi à Europa. 4 rapazes de famílias nobres cristianizadas foram levados pelos jesuítas até Roma numa viagem que se destinava a provar os bons resultados da evangelização no Oriente. A viagem foi longa, durou 8 anos por mar e por terra. Macau, Malaca, Índia, Lisboa, Madrid, até Itália, onde foram recebidos pelo Papa Gregório XIII. A aventura dos príncipes cristãos está representada em vários pontos da cidade. Na Praça Tencho, de hora a hora, os 4 daimyos trajados à maneira ocidental simbolizam a abertura a um novo mundo. A arte de mariar, a medicina, a música.
O monumento assinala os 400 anos do regresso dos 4 jovens cristãos que partiram muito perto daqui do porto de Nagasaki em 1582. 2 anos depois chegavam a Sintra, ao Palácio da Vila, onde foram recebidos pelo cardeal Alberto da Áustria, sobrinho do monarca Filipe I. Os protagonistas desta história pernoitaram depois no convento da Penha Longa. Esta estadia acentuou ainda mais a ligação histórica do Japão a Portugal e em especial a Sintra, o que levou a empresa Aoki Corporation a preservar o património cultural comum, recuperando o convento e apostando numa unidade hoteleira de luxo. Hoje os proprietários são o Deutsche Bank, mas continuam a ser os turistas japoneses os visitantes mais especiais e assíduos da Penha Longa. É ao abrigo da aliança entre os dois municípios que António Burné Bastos aqui vive em Omura. Mas mesmo sendo estrangeiro, prefere adotar os hábitos nipónicos. Tal como qualquer japonês, logo que chega à casa deixa os sapatos à entrada. Anda depois descalço pelo tatami, uma esteira de junco que cobre o chão. A leitura dos jornais estrangeiros é obrigatória, é um momento de pausa entre os muitos afazeres profissionais que alia a outras preocupações. A reciclagem do lixo, por exemplo, é uma rotina que adotou e que cumpre à risca. Bom, e agora vamos deitar isto no lixo. Garrafa para um lado, tampa para o outro. O lixo aqui no Japão tem uma discriminação extraordinariamente complicada. Eu tenho aqui em casa talvez, não sei, 8, 9 sacos de lixo para lixos diferentes que são descarregados na rua em sítios próprios em dias diferentes. Este saco, por exemplo, é só para garrafas, mas as garrafas não podem ter as tampas. As tampas vão para um saco de plástico, onde estão também embalagens de iogurte, outras embalagens plásticas, mas atenção, todos os materiais são postos aqui depois de lavados. Portanto, não podem ser postos aqui, ou o plástico das latas de cerveja, ou das garrafas de vinho, não são postas sem serem enxaguadas primeiro. Este é um saco para embalagens cartonadas, este é um saco para lixo que queima, enfim, há sacos para latas. Botão. Todas as semanas, António dá aulas no centro comunitário. Neste dia, identificam-se os vocábulos japoneses com origem no português. Botan. Mainichi tsukaimasu ne? Bóbora. Bóbora. Sou desse, né? O que é que isto faz lembrar, bóbora? Abóbora. Sou desse. Abóbora. Zubon wa. Zubon wa mo. Hoje já não se usa em português esta palavra. Usa-se calças. Gibão deixou de se usar há talvez 150 anos, mas em japonês calças é zubon, gibão. Bom, e a 17.000 quilómetros vamos a um Fernando Pessoa, mar português. Yoshiko-san, onegaishimasu. Sim. O mar salgado. Quanto do teu sal? São lágrimas de Portugal. Ponto cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso o mar. Valeu a pena, tudo valeu a pena. Se a alma não é pequena. Fantástico! Yoshiko, como é que surgiu este gosto pelo caldo verde? Quando eu fui a Portugal para estudar a língua portuguesa, eu comi na cantina da universidade e gosto muito, sim. Por isso, depois, quando regressei aqui e quero outra vez comer, então vou sempre, às vezes, a Cobos a fazer a minha casa. Está bem? Sim.
Yoshiko é uma apaixonada pela língua e pela gastronomia portuguesas. Aprecia o bacalhau e as sardinhas em lata, iguarias que até vai encontrando em alguns supermercados. Mas a verdade é que não descansou enquanto não conseguiu plantar no seu quintal a desejada couve, trazida de Portugal. Com cuidado, o precioso caldo verde é servido em taças da Vista Alegre. E na ausência da indispensável rodela de chouriço, utiliza um substituto italiano, o pepperoni. Bom apetito. Bom apetite. Bom apetito. Apetito. Itadakimasu. Itadakimasu. Sim, 私も大好き。Há 460 anos que é assim. O movimento repete-se, ritmado, à espera que as claras ganhem corpo. É este o primeiro passo do bolo Castela, o pão de ló, uma herança gastronómica deixada pelos jesuítas portugueses no Japão. O nome pode estar relacionado com Castela de Espanha ou simplesmente com claras em castelo, mas o sabor é do pão de ló e os ingredientes são os mesmos: ovos, açúcar e farinha. A receita foi ensinada à família Fukusai em 1624 e desde então há 15 gerações que o pão de ló se faz desta maneira. 現在はもう機械が進んでおりますけれども、福さ屋は、昔ながらの、手作りの技にこだわって、カステラを焼き上げております。 Bate-se com vigor e uma técnica manual apurada. As tarefas não estão divididas, cada pasteleiro é responsável por todo o processo, desde a separação da clara da gema à cozedura. A castela não podia ser mais personalizada. Até 1959 usava-se o forno a carvão. Agora a única tecnologia introduzida neste método ancestral é a eletricidade. 45 minutos e 4 séculos depois, continua a sentir-se o mesmo aroma. O pão de ló está pronto, mas antes de ser provado deve repousar um dia para libertar o sabor. Depois de uma rigorosa inspeção, é empacotado e vendido ao público. A principal loja da fábrica Fukusai é em Nagasaki. Para quem visita a cidade, este é um ponto de passagem obrigatório. A castela é a lembrança predileta dos forasteiros, é uma espécie de ex-libris gastronómico da região e é também a prova viva do legado cultural português. 日本の社会の勉強で長崎が出てくるときに長崎の名物としてポルトガルからカステラが伝わったということは習うんで、それで日本全国有名なんでもちろん勉強してるんで知っています。 Para além da herança gastronómica, os portugueses permitiram a primeira abertura à Europa e ao contacto com outros povos através do comércio. Situada no extremo mais ocidental do país, ainda hoje é a porta de entrada para a China e para os outros países do Sudoeste Asiático. Há mais de 4 séculos, a evangelização e os negócios davam um grande impulso à cidade de Nagasaki, que desde a sua fundação foi palco dos mais impressionantes episódios da presença portuguesa no Oriente. Daqui irradiou o cristianismo, uma ameaça séria à civilização japonesa, que acabou por ser reprimida, pondo fim às relações luso-nipónicas. Ainda assim, a cidade está cheia de memórias. A igreja de Nakamashi, de culto católico, foi construída em fins do século XIX. Com a bomba atómica ficou parcialmente destruída, apenas a torre e a fachada resistiram. Em 1951 foi recuperada e desde então é uma das igrejas de Nagasaki frequentada pelos católicos que aqui vivem. O padre Kawaguchi escapou milagrosamente aos efeitos da bomba. Estava a 1,5 km do local onde se deu o rebentamento. Eram 11 horas e 2 minutos do dia 9 de agosto de 1945. Recorda-se que estava ao lado do pai, que na altura lia o jornal no alpendre da casa, quando soaram as sirenes. 日本の飛行機か敵の飛行機か見てこいと言われて、この東の方を見たんだ。で、その瞬間家に飛び込んだからよかったんだ。で、白いものを見ました。原子爆弾昔は落下傘爆弾で落下傘がついてたんだ。その白いものを見たんだ。で動転してうちに飛び込んだ瞬間です。もうその時は家はもう屋根が飛んでしまって、もう日本の家屋は壁が土でできてますから、土煙でもうです。 Numa das primeiras vezes que chegou a Nagasaki, António foi surpreendido com um agradecimento do fundo da alma.
E a razão era só uma: ser português. Nagasaki foi um ponto escolhido pelos portugueses para fundarem uma cidade, para fazerem comércio com os japoneses, e foi exatamente escolhida porque neste sítio havia um bom porto de mar e Nagasaki quer exatamente dizer isso, uma enseada profunda, um porto bom, e é uma cidade cheia de elevações. Bom, é uma cidade à maneira portuguesa, que não é habitual no Japão, e portanto quando se deu o rebentamento da bomba, a bomba de Hiroshima era ligeiramente mais fraca do que a bomba de Nagasaki. No entanto, o número de mortos em Hiroshima é muito superior, exatamente porque as ondas de choque da bomba foram amortecidas pelas montanhas envolventes. A característica portuguesa de construir cidades em colinas acabou por atenuar as consequências devastadoras da bomba. É um episódio que é ensinado nas escolas. Esse e o da chegada dos primeiros ocidentais ao sul do Japão em 1543 à ilha de Tanegashima. O mau tempo fez desviar da rota o pequeno junco chinês que trazia a bordo os 3 comerciantes portugueses. Pouco se sabe acerca do desembarque, se foi fruto de uma ação privada dos mercadores, se resultou de um esforço premeditado da coroa portuguesa ou se foi apenas o acaso. É o primeiro contacto que os habitantes da ilha têm com ocidentais e dele resulta um facto que foi determinante para a modernização tecnológica do Japão. A introdução da espingarda não foi um ato hostil, pelo contrário, foi uma oferta pelo caloroso acolhimento que receberam. Conhecedores da arte da fundição, imediatamente começaram as reproduções com base no modelo português. Em pouco tempo, as técnicas de fabrico e uso das espingardas espalharam-se por outras regiões do Japão. O Museu da Espingarda guarda um vasto espólio, entre eles o mosquete original trazido pelos mercadores portugueses em 1543. Logo ao lado, a primeira cópia fabricada pelos japoneses. Longe da época faustosa do século XVI, a ilha com apenas 36 mil pessoas é mais um exemplo das assimetrias de desenvolvimento. A capital, Nashinomote, é uma cidade esquecida pelo poder central. Sem universidade, 90% dos estudantes que acabam o liceu parte e raramente regressa. Não tem um único cinema. Para ver um filme é preciso ir até Kagoshima, numa viagem de barco de 90 minutos. Também por aqui é fácil encontrar vestígios da presença portuguesa. Erguida na Praça da Amizade, a estátua Infante Henrique é a primeira visão para quem chega a Tanegashima de barco. Fez parte do pavilhão português da Exposição Universal de Osaka de 1970 e nesse mesmo ano foi oferecida a Nishinomote. E esta é a réplica da embarcação de 45 metros onde viajavam os portugueses. Dizem os escritos que chegou um navio preto à costa. Os habitantes de Tanegashima não sabiam de onde e com que objetivo. E eram muito estranhos os navegadores, não entendiam o que diziam. O padrão no cabo de Kadokura assinala esse primeiro contacto com os estrangeiros e com a introdução da espingarda, um avanço tecnológico crucial para a época. A 12 quilómetros, também nesta costa do Pacífico, onde há mais de 4 séculos eram os portugueses que se arriscavam por mar na descoberta do Oriente, são agora os japoneses que se aventuram na exploração do espaço. A NASDA, o Centro de Investigação Espacial, tem em Tanegashima uma base de lançamento de onde já partiram importantes missões com destino à Lua. Desde há muito que a alta tecnologia nipónica é indispensável nos projetos internacionais de conquista do espaço. É literalmente uma corrente elétrica que dá vida ao bairro de Akihabara, em Tóquio. Consolas e jogos de vídeo expostos no passeio permitem a qualquer um experimentar gratuitamente as novidades interativas. Akihabara renova-se todos os dias. É uma verdadeira cidade eletrónica com mais de 600 lojas, algumas especializadas em entretenimento audiovisual, outras em computadores, outras ainda em eletrodomésticos. Os vendedores seduzem com os melhores preços, tentam cativar quem passa com as últimas novidades e inutilidades tecnológicas. A energia é inesgotável em Akihabara. Vive-se uma insónia permanente 24 sobre 24 horas.
Tóquio é uma mega metrópole que engoliu e integrou várias cidades vizinhas numa extensão gigantesca com 27 milhões de pessoas. Imponentes arranha-céus de linhas curvas são a marca da modernidade, o outro lado da assimetria regional. Vista do alto do 48º andar, a cidade é um permanente desafio à verticalidade, aos parâmetros da altitude e do equilíbrio. Rompendo a linha do horizonte está o Monte Fuji, com 3.776 metros, o eterno rival da cidade que cresce em direção ao céu porque o espaço de construção é reduzido. A área habitada do Japão é muito pequena, a população, 127 milhões, vive em menos de 10% do território. A concentração obriga, por isso, a uma grande densidade populacional. Abaixo da superfície existe outra cidade. Incansável, agitada, em trânsito. 10 milhões de pessoas utilizam o metro da área urbana de Tóquio. São 13 linhas distribuídas por cerca de 300 quilómetros, percorridos diariamente a todas as horas. É a terceira maior rede do mundo, logo a seguir ao metro de Nova Iorque e Londres. O civismo é uma regra, mesmo nas horas de ponta. Formam-se filas diante de cada porta de entrada. 1 minuto e 3 segundos depois chega o próximo metro, pontualmente. Lá dentro, o silêncio é quebrado com os anúncios ritmados das próximas estações. Mesmo nos curtos minutos que dura a viagem, avança-se um pouco mais na leitura do jornal ou da banda desenhada. Os japoneses têm um rendimento médio mensal de perto de 3.500 euros. Um poder de compra superior ao da União Europeia, mas tudo é igualmente caro. A educação, os transportes, a habitação. Alugar um apartamento de 50 metros quadrados no centro de Tóquio custa 1.000 euros por mês. Ainda assim, sobra dinheiro para outros consumos. O mercado de cosméticos no Japão é o segundo maior do mundo. Daqui se ditam as últimas tendências, o último grito, mas tudo é efêmero, num ápice passa de moda. O delírio consumista acompanha essa mudança. Ginza é a zona in de Tóquio, a mais glamourosa, a mais cara, a mais sofisticada. Aqui rivalizam as principais marcas de luxo internacionais. A apetência por tudo o que é estrangeiro e particularmente por tudo o que é europeu alimenta as margens de lucro de uma Tiffany, Prada ou Cartier que vendem mais em Tóquio do que em qualquer outra parte. Mas há uma que se destaca, a centenária marca francesa Louis Vuitton é um fenómeno de vendas, está entre as 12 maiores empresas estrangeiras com um rendimento superior ao da BMW. O artigo mais barato, um minúsculo porta-moedas, custa 2.000 euros. As malas básicas variam entre os 700 a 3.000 euros. Uma simples mala de viagem atinge os 10.000. Transportam-se para todo o lado, estão em todo o lado. São omnipresentes. O monograma LV vai além da imagem de qualidade, torna-se quase uma imposição social. Quando uma rapariga cumpre 16 anos, é bem provável que receba a sua primeira Louis Vuitton. Um caso de sucesso que Luís Aranha acompanhou de perto. A morar há mais de 14 anos no Japão, esteve à frente da marca Nina Ricci. Atualmente dirige uma empresa de consultadoria. O Louis Vuitton hoje em dia é um símbolo, é um status, é um símbolo social. Por isso, você tem uma sociedade que tem uma certa dificuldade em se identificar, uma sociedade que tinha uma cultura completamente diferente e que foi invadida pelo Ocidente e que tem dificuldade em se identificar a si própria e por isso utiliza símbolos exteriores, basicamente. É os Ferraris, é os Porsche, é os sacos Louis Vuitton, enfim, cada pessoa tem o seu nível, não é? E de facto as pessoas aqui poupam dinheiro para comprar um saco Vuitton porque é uma maneira de mostrarem que fazem parte de um determinado extrato social ou socioeconómico. Do consumismo desenfreado ao despojamento total. É com cenários contraditórios como este que o Japão se reinventa a cada dia.
A escadaria leva até Kiyomizu-dera, apenas um dos 2000 templos e santuários que existem em Kyoto, a cidade onde se conserva a tradição, onde se sente o peso de um passado imponente. Durante 1100 anos, Kyoto foi capital imperial. Aqui se consolidaram as artes mais ancestrais, aqui se sente a ambiência de um tempo antigo. Introspectiva e religiosa, esta parte da cidade é um refúgio visitado por milhares de pessoas. Uns são praticantes dedicados do budismo, outros meros curiosos que visitam o templo como ponto obrigatório de um roteiro turístico. Muitas vezes este gesto é praticado sem um sentido especial de fé. Às vezes é apenas um ato reflexo. Com o budismo, a religião predominante no Japão, vive em perfeita harmonia o shintoísmo, a crença nativa do país que admite uma infinidade de deuses, costumes milenares em adoração permanente à natureza. Este é o Templo do Amor. Há mais de 1300 anos que os namorados o visitam, invocam os espíritos, usam amuletos para o casamento e a fertilidade. A utilidade dos templos não se limita ao culto, mesmo sendo espaços sagrados, dão abrigo a outros mais profanos, como é o caso desta creche, uma das mais antigas de Kyoto. A fachada de madeira do templo budista contrasta com o colorido e irrequieto das crianças. À hora do recreio, repetem-se as brincadeiras de sempre. Mizuki não fala português, embora a sonoridade não lhe seja estranha. Com as amigas, as conversas são em japonês. Tem 6 anos, o cabelo é liso e fino, mas os traços do rosto denunciam uma outra origem. A mãe está quase a chegar, já não há tempo para mais nada. Todos os dias, às 5 da tarde, Marta Nishimura vai buscar os filhos. Mizuki e Natsumi regressam a casa depois de um dia normal de aulas, uma rotina igual à dos outros miúdos. Marta é portuguesa, nasceu em Coimbra, mas há 14 anos que se mudou para o Oriente. Mora numa casa tipicamente japonesa, que é ao mesmo tempo o seu local de trabalho. A adaptação foi acontecendo de forma natural. O casamento, os filhos, o dia-a-dia. Os hábitos, a comida, a pontualidade nunca foram problema. Apenas o relacionamento com as pessoas se revelou complicado de ultrapassar. O que foi mais difícil foi perceber se as pessoas o que dizem realmente é o que estão a pensar ou não. Ainda hoje. Se realmente corresponde àquilo que as pessoas sentem ou não. E hoje em dia, sonhas em português ou em japonês? Em português. Ainda em português? Sim. Mas há assim uma dificuldade em falar português, porque obviamente não se fala. Sim, quando digo assim umas asneiras, de repente digo em japonês. Mas penso em português. Sim. E com os miúdos? Com os miúdos falo em japonês. Porque houve sempre uma resistência da parte deles? Não, no início falei português com o mais pequeno. E ele acabou por nunca falar até aos 4 anos. Depois foi para o infantário, começou a falar japonês. Numa semana. Pois é, Marta é ceramista, uma profissão partilhada com o marido. Ao mesmo tempo desenvolve um trabalho paralelo como escultora. São peças utilitárias, encomendas para restaurantes e galerias. Aqui consegue ser simultaneamente artesã e artista. Pode-se viver aqui de cerâmica, o que é difícil no outro lado do mundo, ou se é professor, ou se tem outro trabalho paralelo qualquer, não é? São usadas em restaurantes, as pessoas usam em casa, no dia-a-dia, sem aquela ideia de as porem no móvel a decorar, não é? É para usar, se partir, compram outras.
o que eu fazia em Portugal não tem nada a ver com o que eu faço agora. Trabalhava para a indústria da cerâmica, fazia moldes e modelos e estava mesmo no início, não é? Mas qualquer coisa não me satisfazia, por isso vim de férias e olha até hoje. Quando partiu em 1990, não imaginou que não voltava. Depois das férias e do trabalho como designer gráfico em Macau, foi atrás da rota da cerâmica no Japão. Aperfeiçoou a técnica, assimilou estilos, recriou outros. Com os mestres japoneses aprendeu a não forçar a inspiração. O que eu aprendi, mais importante, penso eu, não foi nada de receitas de vidrados ou coisas técnicas, mas faz só aquilo que te apetece. Não tentes copiar ninguém, nem pensar que o que estás a fazer não tem grande interesse. Se fizeres aquilo que te apetece, um dia sai uma coisa interessante. Os pratos ganham vida, ficam ainda mais favorecidos com esta estética gastronómica. Cria-se com eles um ambiente envolvente e personalizado. A comida tem outro sabor. Marta integra uma comunidade muito reduzida a morar no Japão. Como ela, estão inscritos 368 portugueses no consulado, mas apenas 1/3 fala a língua. Por circunstâncias várias, há quem fique e há quem esteja de passagem, como é o caso do Nuno Alves, desde outubro de 2002, que é bolseiro do governo japonês no Departamento de Mestrado em Arquitetura da Universidade de Kyoto. Foi durante umas férias, enquanto visitava precisamente este templo de Ryuanji, uma das criações mais admiráveis da filosofia zen, que Nuno se sentiu impelido a vir para o Japão. Foram a simplicidade e o aspecto sensorial da arquitetura nipónica que o cativaram. Foi aqui que me sentei a ver estes 10 metros por 30, com 5 grupos de pedra, mais a gravilha penteada, e depois os cambiantes da luz, das árvores. É uma complexidade e uma riqueza através de um desenho muito simples. E isso tem muito a ver com aquilo que eu admiro na arquitetura. O templo de Ryuanji, tal como o observamos hoje, seria idêntico há 500 anos. Não perdeu a alma. No contacto direto que aqui foi tendo com a arquitetura, Nuno percebeu que a recuperação dos edifícios históricos obedece a outro conceito. No Japão renovam-se constantemente as estruturas. As construções não são uma réplica, são uma continuidade. Se eles mantêm a mesma forma de construir com as mesmas ferramentas, como faziam há 500, 400, 300 anos atrás, podemos experimentar o edifício de uma forma mais contemporânea, em relação à época original em que foi construído. Este tipo de casa tradicional, com as portas de correr de madeira e papel, espaços depurados com um jardim sempre no horizonte e o tatame a cobrir o chão, já vai sendo menos frequente. As casas atuais adaptam-se a outros gostos e à introdução de elementos decorativos ocidentais. A ordem e tranquilidade contrastam com a agitação lá fora, onde impera a desarrumação urbanística. Kyoto é também uma cidade feia e cinzenta. Muitos edifícios aglomerados sem qualquer preocupação arquitetónica e um emaranhado de cabos de alta tensão sempre à vista.
Aliás, esta é uma característica de todas as cidades japonesas. Por causa dos tremores de terra, torna-se mais fácil estarem à superfície para serem reparados. Longe do rebuliço, continua a haver tempo e espaço para a contemplação e para a prática de uma das tradições mais ancestrais do Japão. Nuno é aluno da cerimónia do chá na Fundação Urasenke. Eu venho todos os sábados, é só uma vez por semana e só comecei há um ano. De início achava um pouco complexo e fazia perguntas porque é que os objetos são colocados em determinado local. Mas depois de começar a fazer, comecei a entender que é mais simples o próprio movimento, o local onde se põem os objetos e no fim do procedimento do chá e durante, sente-se muita calma. Equilíbrio e harmonia, movimentos geométricos aliados à meditação. A cerimónia do chá já havia seduzido muitos anos antes um outro português, Venceslau de Moraes. O escritor descreveu cada passo, cada significado da arte de servir o chá e descobriu nela a síntese do espírito nipónico. E é também na fonética que encontramos mais um elemento comum aos dois países. Chá em português, chá em japonês. Este detalhe linguístico pode ser aprofundado aqui na Universidade de Línguas Estrangeiras de Kyoto, uma das 5 universidades do Japão que integram o Departamento de Estudos Luso-Brasileiro. A licenciatura de 4 anos existe desde 1967 e já formou mais de 1.700 alunos. Por estranho que pareça, o português é a segunda língua mais falada no Japão. Os primeiros sons imperceptíveis que foram ouvidos há mais de 4 séculos regressam em força por causa dos nipo-brasileiros. Como vocês sabem, não é? Agora há mais de 200 mil brasileiros trabalhando e morando aqui no Japão, não é? E com isso, quer dizer, há muitos japoneses, mesmo aqui nessa área de Kansai, não é? Aqui em Kyoto, em Shiga, em Osaka, passaram a ter contato, não é, com brasileiros. Muitos destes alunos nasceram ou foram morar para o Brasil, querem por isso manter o contacto com a língua. Outros têm interesses mais diversos, são simplesmente apaixonados pela música, bossa nova, fado ou pelo futebol. Mas fora o trabalho como tradutores, as saídas profissionais são reduzidas. Não há muitas empresas onde eles vão poder utilizar o português no trabalho. Então, muitos, infelizmente, depois que se formam, encontram empregos que não têm nenhuma relação com o Brasil ou Portugal. 70% dos japoneses têm um curso superior e nem sempre são razões de ordem prática ou profissional que os leva a tirar uma licenciatura. O que é valorizado em muitos casos é a aquisição de conhecimentos. Eu estive em Coimbra a estudar português durante 2 anos. Graças a um convênio que existe com a Universidade de Coimbra, o professor José Júlio Rodrigues traz todos os anos um grupo de alunos da Universidade de Kyoto para um curso de 3 semanas de aperfeiçoamento do português. Vive há 35 anos no Japão, para onde partiu como seminarista. Domina perfeitamente a língua nipónica, uma vantagem nos primeiros contactos com os alunos. E gosta de Portugal? Gosto. De quê? Por exemplo, de que gosta de Portugal? Muito bonito, cidade. Cidade muito bonita? Sim, muito bonita. Coimbra, por exemplo, Coimbra? Também? Muito histórica. Muito histórica, está? Sim, senhor, está ótimo, né? Ora, outra opinião, agora vamos a outra opinião. Ao contrário da fala, a escrita não é difícil para estes alunos do 2º ano. Diga lá o seu nome. Dominam rapidamente as regras gramaticais e aprendem com facilidade novas palavras. O problema é a articulação de sons completamente desconhecidos.
O maior problema deles é o R e o L, não é? Eles não têm, no japonês não têm a diferença entre R e L. E, portanto, essa é uma grande dificuldade, não é? Depois têm um pouquinho de dificuldade nas vogais fechadas e abertas. Por exemplo, para eles é difícil, entre o avô e a avó, por exemplo, este vocábulo, a diferença, para eles é dificílimo. Mas o japonês é diferente do chinês. Porque estes são caracteres chineses, mas isto, veja que isto é mais simples. Só existe no japonês, que é uma espécie de alfabeto silábico. Por exemplo, isto corresponde a po, ru, to, ga, ru. Po, ru, to, ga. Esta é a linguagem, à parte gostos e preferências estéticas a que muitos japoneses são sensíveis. O universo da cor e da forma de José Guimarães é conhecido de norte a sul do país. As intervenções do artista plástico português são já uma referência, são parte integrante da cena urbana nipónica. As peças de Guimarães invadem as artérias de Tóquio, como é o caso destas 5 esculturas neons no bairro de Daikanyana, em Shibuya. Os japoneses estão familiarizados com a cultura contemporânea portuguesa. Conhecem a música e algum cinema, mas se é verdade que nomes como Madre de Deus e Dulce Pontes funcionam como cartão de visita, já os produtos nacionais por excelência, o vinho e o azeite, pouco ou nada dizem. Os empresários portugueses do setor não apostam no mercado nipónico. Desconhecem as vantagens que podem ser exploradas através da ligação histórica comum. Para além de oferecerem um poder de compra uniforme acima da média, os japoneses têm uma imagem de Portugal bastante aprazível, uma mais-valia desperdiçada por uma total ausência de estratégia empresarial. Os japoneses não têm nenhuma ideia do que é que Portugal faz. Os japoneses pensam que vinho em Portugal é vinho do Porto. E como o vinho do Porto, como foi introduzido no Japão há 20 e tal anos, há 30 anos, foi imediatamente copiado pela Suntory, que fez uma coisa que chama-se Akadama Port Wine, que é um vinho doce copiado. Hoje em dia, no Japão ainda, as pessoas que conhecem o vinho do Porto, conhecem o vinho do Porto pelas más razões. Não fazem ideia como é que se faz, não fazem ideia como é que se bebe. Metem o vinho do Porto num copo de vinho tinto e bum, e bebedam-se imediatamente, porque são 19 graus a entrar pela garganta abaixo, não é? Por isso, todo esse trabalho que é preciso fazer, que é um trabalho de base, é um trabalho de promoção que tem que ser feito na base, nunca foi feito. O Japão continua a ser a segunda maior economia do mundo e é provável que ainda o seja na próxima década. Apesar da recessão, conseguiu manter uma elevada produtividade aliada a um potencial de mercado para investimentos muito satisfatório, com recursos humanos altamente qualificados. Outro cenário previsível é a entrada do Japão numa nova fase de desenvolvimento asiático que será liderado pela China. Às 4h30 da manhã já é grande a azáfama no mercado do peixe de Tsukiji, em Tóquio. O leilão do atum, um peixe indispensável na culinária japonesa, atinge preços exorbitantes. Um bom exemplar de 2 a 3 metros pode chegar aos 10.000 euros. Aqui sente-se nitidamente o pulsar da terceira maior frota pesqueira do mundo e também uma das mais predadoras. Faça uma procura desmedida, a captura do peixe e o marisco atinge níveis elevadíssimos. Numa mini escala, o mercado de Tsukiji pode ser comparado ao funcionamento competitivo da sociedade japonesa. Densamente povoado, mas organizado e eficiente. As regras são cumpridas, o rigor e a disciplina beneficiam o grupo. Como acontece neste mercado, a fórmula de sucesso japonesa prende-se com o método e o aperfeiçoamento constantes. No mundo laboral, o processo de decisão é coletivo. No Japão, quando se toma uma decisão, a decisão normalmente está suportada por conversas, por discussões. As pessoas que têm que participar nessa decisão já falaram suficientemente sobre o assunto. É um processo moroso até haver uma decisão, mas na implementação é muito mais rápida, porque quando você implementa, toda a gente sabe o que é que está a falar. Nós na Europa temos a mania de decidir tudo rapidamente e depois, normalmente as decisões são top-down e depois você não consegue implementar. A teoria anglo-saxónica, ou enfim, a mentalidade anglo-saxónica em termos de negócio, que é aquela que perdura, enfim, que prevalece mais na Europa, é explícita. As pessoas são explícitas. Você, quando vai para um meeting, está habituado a sair do meeting com uma conclusão. As pessoas estão lá, cada um apresenta a sua coisa e vai, chega-se a uma conclusão e no fim existe uma decisão, ou pelo menos existe, digamos, um memorando a dizer que falou-se disto, falou-se disto. Aqui não é assim.
Isto é uma sociedade implícita. As pessoas vão para um meeting, podem estar 3 horas a falar, não falam muito às vezes, uns estão a fingir que estão a dormir, ou estão assim com os olhos fechados, os outros estão acordados, você olha, se nunca percebeu, e no fim toda a gente se levanta, acabou o show e não há nada, ninguém fala nada, não há nenhum papel, não há nada. E você diz, mas o que é que estive aqui a fazer durante este tempo todo? Isto é uma perda de tempo. Mas não é, porque tudo aquilo vai evoluir, tudo aquilo há um processo mental, cada pessoa vai para o seu lugar, vai falar com as outras pessoas que trabalham com ele, enfim, é a lá japonesa, você não percebe como é que as coisas evoluem, como é que as coisas movimentam-se à japonesa. Acelerada, frenética, ultramoderna, cosmopolita. O império dos sentidos é aqui. São as luzes mais luminosas, os neons mais excessivos. A sinfonia de ruídos urbanos e as músicas que ecoam pelas ruas fundem-se num ritmo alucinante. A cidade palpita, a noite é igual ao dia em hora de ponta. É uma assimilação transformada do Ocidente e em particular dos Estados Unidos, mas desta mutação nasce uma cultura invulgar. É uma das criações originais mais rentáveis. O Japão é o maior produtor e consumidor mundial de banda desenhada, o manga. A leitura aos quadradinhos para todo o tipo de público consolidou-se nos hábitos dos japoneses com índices de consumos equivalentes aos da televisão. Outra indústria rentável é a animação, anime em japonês. Internacionalmente conhecida, alimenta os mercados da Europa e dos Estados Unidos. As mais de 400 produtoras de desenhos animados produzem todas as semanas 50 a 60 novos programas. Muitos são exportados, outros são exclusivos para as televisões nacionais. As personagens e a história obedecem um modelo que é diversificado e viciante. Dos heróis e justiceiros futuristas às meninas com poderes mágicos. Ações rápidas e efeitos especiais. O sucesso está garantido. Associada ao anime está também o lucrativo mercado de DVDs, videojogos e pornografia. As receitas ultrapassam os 414 milhões de dólares. Sónia assiste ao programa que grava todas as semanas na Fuji TV, o Futebol CX. 今日履いてる下着はダパンプの一茶からもらった下着で、彼にもでかすぎるね、私にはちょうどよかった。今私お父さんの息子じゃないかもしれない。寂しい時代です。そんなこと言う。混乱してる。今週は私だけ。来週はまだいるんでしょうか。あ、ソニアさん。ポルトガルから来たソニアです。 Nós temos pessoas de vários países, temos um italiano, um inglês, uma japonesa e eu represento Portugal. Nós damos informação sobre o que nós sabemos, o que nós vamos estudando sobre os jogadores, coisas de todo o tipo. Diremos que, por exemplo, com o nosso Luís Figo, posso falar de onde ele veio, que nasceu aqui ou acolá, não é? Bom, que ele é uma pessoa que viveu em Almada. Uma ida ao cinema custa 20 €. A televisão, além de uma alternativa, é um passatempo que se vive em família, geralmente ao serão. Os programas são alienados, quase esquizofrénicos. Ao mesmo tempo, acontece um fenómeno estranho. O Japão idolatra. O Japão idolatra muito, seja quem for. Não é? E todos estes, eles chamam de personalidades que aparecem na televisão, são escolhidas e depois ficam com fãs. Cada pessoa tem os seus fãs. A partir daí essas pessoas vão aparecendo, esses personagens vão aparecendo em vários programas, até em diferentes estações. E é verdade, uma pessoa chega ao Japão, olha para a TV, mas eu já vi esta pessoa há 5 minutos, já vi esta pessoa há meia hora, já vi esta pessoa há 2 horas, continua na TV, não é? Trabalho muito com tradução, sobretudo com desporto, motodesporto, portanto, automóveis e motos. Já faço 17 anos que eu trabalho com eles.
no Japão adoram motos e adoram carros, corridas de automóveis. E a Fórmula 1, Indy, americana, depois as motos internacionais, que também temos GP, como temos em Portugal também, no estúdio. E é muito interessante, eu gosto muito de desporto. E trabalho também com o futebol, com luta livre, todo tipo de desporto que tenha a ver com a necessidade da língua. Desde o último Mundial, Coreia-Japão, que se acentuou a paixão nipónica pelo futebol. É o Beckham e o Figo, que cá no Japão, o David Beckham e o Figo, são os dois mais famosos. Agora vamos ver, não é? Nós temos todos a torcer para que ele jogue bem no Real Madrid, não é? Que é para os portugueses terem que ficar com boa cara aqui no Japão, não é? Mas é interessante como tanto o Figo como o David Beckham, como o Ronaldo, como todo esse pessoal se juntou tudo numa equipa, não é? Para os japoneses é ótimo porque eles assim, é só torcerem por uma. Sónia mora nos arredores de Tóquio, perto da praia. Como todas as terças-feiras, vai até à Fuji TV para gravar mais um programa do Futebol CX. 1 hora de viagem para arrumar ideias, fazer o balanço de uma vida cheia aos 36 anos. Nasceu em Angola, viveu em Portugal. Aos 14 partiu para o Japão com a mãe, professora de português. A adaptação à escola foi difícil, uma língua estranha, amigos novos, um currículo mais exigente. Desde muito cedo que o domínio das línguas e o gosto pelos automóveis lhe abriram as portas para o trabalho como intérprete. Uma profissão que conciliou com os programas de rádio, com um curso de antropologia e arqueologia na Austrália, um casamento com um colega jornalista japonês, uma volta ao mundo durante um ano e um trabalho frenético na televisão. A maternidade recente roubou-lhe algumas horas que começam agora a ser de novo preenchidas. Hana são flores, portanto, ikebana quer dizer fazer um arranjo de flores, né? Mas tem mais a ver com assim o espírito da pessoa, diremos, né? Assim, portanto é uma forma de relaxar, de estar em contacto com a natureza. É bom, mas pelo país todo toda a gente faz, não é? Quem tem muito trabalho, ocupada, arranja um dia em que vai trabalhar com as flores, vai estar em contacto com a natureza. E depois depende da pessoa, não é? A pessoa que pode fazer um arranjo de flores só com assim um tronquinho deste. Estas flores são muito bonitas. São Kikunohana. E vamos cortar aqui assim as folhas, coitadinhas. A ikebana é muito interessante porque não é uma pessoa olhar assim para uma flor e tirar-lhe as folhas parece estranho, mas até ficamos com pena. Ao princípio eu tinha muita pena, coitadas, não é? Uma pessoa chega ali, corta-lhes tudo. Mas é assim, é para lhes dar depois assim uma vida bonita. E estas são muito originais, vão ser bonitas quando abrirem, depois com o calor elas abrem logo. Esta é amarela e vermelha. Não tinha amarela, vermelha e verde como a nossa bandeira, não é? Então ficou a escolher. Mas tem a verde das folhas, para ser um bocadinho português também, não é? Toda a gente passa por este sacrifício, que não é nenhum sacrifício, mas toda a gente passa por ele. Sobretudo as senhoras, as raparigas, aprendem a fazer ikebana. É uma das coisas que se deve saber antes de se casar. Assim dizem cá no Japão, não é? Nunca chego a sentir-me totalmente japonesa ou totalmente qualquer outra coisa. Porque cada vez que me olho ao espelho não sou. E, portanto, nunca serei japonesa. Mas dentro do meu coração já cá estou há mais tempo do que em qualquer outro país. Portanto, tenho talvez mais a ver com a cultura, ou entendo mais a cultura. Mas ao mesmo tempo também me parece que há várias partes de mim, as partes portuguesas, que talvez até estejam mais salientes, não é? Talvez. Acho que já está, não é? Esta é, portanto, a indicação à minha filha, a Júlia Yume, para amanhã, que é um dia especial para ela. E esta aqui, da sua querida mãe, para a Júlia, um arranjo de ikebana, que tem uma vida muito cor-de-rosa como esta, como este caminho.
Dadaima! Ó, Julinha! Olá! Onde é que a mãe? Onde é que a menina foi hoje? Foi à praia, já voltou com a Otossama. Um beijinho. Um beijinho ao Otossama, um beijinho. Dadaima. É a lua, ela gosta tanto da lua. Onde é que tu foste hoje, menina? Onde é que a menina foi hoje? Foi à praia? Bonita, não? Não. Do Coitano? A do Coitano, Rio? Ao parque. Foi ao parque. É uma parte do ser português neste lado do mundo. A saudade vai-se esfriando porque aqui se constrói uma vida que não é a prazo. Não há planos para regressar, não há planos para ir ao encontro das raízes. Fica-se por aqui, simplesmente, e depois, se o vento mudar, logo se vê. Tem 1 ano e 4 meses. Ou seja, em papel já usado, não é papel reciclado, é papel já usado. Portanto, eu uso este papel, se não uso a parte de trás, vai para uma caixa e é usado, os lápis são usados até ao fim. Agora, os japoneses são muito rigorosos também. Há bocado falava dos faxes, da necessidade de responder aos faxes, aos e-mails, às cartas com brevidade, e aos telefonemas também, sempre com brevidade. E eles são extremamente rigorosos, de facto, em relação aos horários das coisas, aos horários de entrada, aos horários de saída, as horas de almoço. As reuniões são de facto marcadas até aquela hora e acabam de facto àquela hora. O rigor reflete-se também na hierarquia do espaço. Este open space está dividido por estes armários que correspondem a secções. Dentro de um departamento pode haver 3, 4 secções e os líderes das secções e dos departamentos estão sentados aqui. São os diretores. Bucho e Kacho em japonês, é o nome, e estão no lugar mais longe da porta. Aliás, à medida que se entra, quanto mais nos aproximamos para a janela, mais importante é a hierarquia. Quando um Kacho, um Bucho, chama uma pessoa chama o nome, diz o nome, é muito frequente ver a pessoa levantar-se instantaneamente e ficar perfilada em posição quase militar. À espera do seguimento da ordem. E esquece completamente tudo o que estava a fazer. A disciplina e a obediência são comportamentos cultivados em casa e na escola. No local de trabalho, essa postura é acentuada. Aprendem até a utilizar os verbos adequados de acordo com o interlocutor. Tudo obedece a uma regra. A linguagem das áreas que pertencem ao governo, portanto, os câmaras municipais, as prefeituras, os ministérios, têm uma linguagem muito rigorosa, às vezes de natureza quase militar, e que, traduzida literalmente para as línguas ocidentais, chega a parecer deselegante ou até ofensiva. Eu, um dia destes, por exemplo, fiz a tradução de uma carta para Sintra, exatamente para Sintra, que era em termos de tal modo rígidos, que eu disse, bem, esta carta não pode seguir desta maneira. Em agosto de 97 foi rubricado um protocolo de germinação entre Sintra e Omura. A cidade, localizada na ilha de Kyushu, pertence à prefeitura de Nagasaki, a segunda mais pobre do Japão. Com apenas 87 mil habitantes, Omura é uma cidade provinciana onde são evidentes as assimetrias regionais. Mas nem sempre foi assim. Na segunda metade do século XVI conheceu a prosperidade graças ao comércio com os portugueses. Foi também aqui que o primeiro senhor feudal nipónico se converteu ao cristianismo. Nos últimos anos ganhou alguma visibilidade com o aeroporto de Nagasaki, o primeiro no mundo a ser construído numa ilha artificial. Para
Para quem chega de avião, na Praça Tencho, de hora a hora, os 4 daimyos trajados à maneira ocidental simbolizam a abertura a um novo mundo. A arte mariar, a medicina, a música. O monumento assinala os 400 anos do regresso dos 4 jovens cristãos que partiram muito perto daqui do porto de Nagasaki em 1582. 2 anos depois chegavam a Sintra, ao Palácio da Vila, onde foram recebidos pelo cardeal Alberto da Áustria, sobrinho do monarca Filipe I. Os protagonistas desta história pernoitaram depois no convento da Penha Longa. Esta estadia acentuou ainda mais a ligação histórica do Japão a Portugal e em especial a Sintra, o que levou a empresa Aoki Corporation a preservar o património cultural comum, recuperando o convento e apostando numa unidade hoteleira de luxo. Hoje os proprietários são o Deutsche Bank, mas continuam a ser os turistas japoneses os visitantes mais especiais e assíduos da Penha Longa. É ao abrigo da aliança entre os 2 municípios que António Burné Bastos aqui vive em Omura. Mas mesmo sendo estrangeiro, prefere adotar os hábitos nipónicos. Tal como qualquer japonês, logo que chega à casa, deixa os sapatos à entrada. Anda depois descalço pelo tatami, uma esteira de junco que cobre o chão. A leitura dos jornais estrangeiros é obrigatória, é um momento de pausa entre os muitos afazeres profissionais que alia a outras preocupações. A reciclagem do lixo, por exemplo, é uma rotina que adotou e que cumpre à risca. Bom, e agora vamos deitar isto no lixo. Garrafa para um lado, tampa para o outro. O lixo aqui no Japão tem uma discriminação extraordinariamente complicada. Eu tenho aqui em casa talvez, não sei, 8, 9 sacos de lixo para lixos diferentes que são descarregados na rua em sítios próprios em dias diferentes. Este saco, por exemplo, é só para garrafas, mas as garrafas não podem ter as tampas. As tampas vão para um saco de plástico, onde estão também embalagens de iogurte e outras embalagens plásticas, mas atenção, todos os materiais são postos aqui depois de lavados. Portanto, não podem ser postos aqui, ou o plástico das latas de cerveja, ou das garrafas de vinho, não são postas sem serem enxaguadas primeiro. Este é um saco para embalagens cartonadas, este é um saco para lixo que queima, enfim, há sacos para latas. Botão. Todas as semanas, António dá aulas no centro comunitário. Neste dia, identificam-se os vocábulos japoneses com origem no português. Botan. Mainichi tsukaimasu ne? Bobura. Bobura. Sou desse, né? O que é que isto faz lembrar, Bóbora? Como observamos hoje, seria idêntico há 500 anos. Não perdeu a alma. No contacto direto que aqui foi tendo com a arquitetura, Nuno percebeu que a recuperação dos edifícios históricos obedece a outro conceito. No Japão renovam-se constantemente as estruturas. As construções não são uma réplica, são uma continuidade. Se eles mantêm a mesma forma de construir com as mesmas ferramentas, como faziam há 500, 400, 300 anos atrás, podemos experimentar o edifício de uma forma mais contemporânea em relação à época original em que foi construído. Este tipo de casa tradicional, com as portas de correr de madeira e papel, espaços depurados com um jardim sempre no horizonte e o tatami a cobrir o chão, já vai sendo menos frequente. As casas atuais adaptam-se a outros gostos e à introdução de elementos decorativos ocidentais. A ordem e tranquilidade contrastam com a agitação lá fora, onde impera a desarrumação urbanística. Kyoto é também uma cidade feia e cinzenta. Muitos edifícios aglomerados sem qualquer preocupação arquitetónica e um emaranhado de cabos de alta tensão sempre à vista. Aliás, esta é uma característica de todas as cidades japonesas. Por causa dos tremores de terra, torna-se mais fácil estarem à superfície para serem reparados. Longe do rebuliço, continua a haver tempo e espaço para a contemplação e para a prática de uma das tradições mais ancestrais do Japão. Nuno é aluno da cerimónia do chá na Fundação Urasenke.
Eu venho todos os sábados, é só uma vez por semana e só comecei há um ano. De início achava um pouco complexo e fazia perguntas porque é que os objetos são colocados em determinado local. Mas depois de começar a fazer, comecei a entender que é mais simples o próprio movimento, o local onde se põem os objetos e no fim do procedimento do chá e durante, sente-se muita calma. Equilíbrio e harmonia, movimentos geométricos aliados à meditação. A cerimónia do chá já havia seduzido muitos anos antes um outro português, Venceslau de Moraes. E depois depende da pessoa, não é? A pessoa que pode fazer um arranjo de flores só com assim um tronquinho deste. Estas flores são muito bonitas. São Kikonohana. E vamos-lhe cortar aqui assim as folhas, coitadinhas. A ikebana é muito interessante porque não é uma pessoa olhar assim para uma flor e tirar-lhe as folhas parece estranho, mas até ficamos com pena. Ao princípio eu tinha muita pena, coitadas, não é? Uma pessoa chega ali, corta-lhes tudo. Mas é assim, é para lhes dar depois assim uma vida bonita. E estas são muito originais, vão ser bonitas quando abrirem, depois com o calor elas abrem logo. Esta é amarela e vermelha. Não tinha amarela, vermelha e verde como a nossa bandeira, não é? Então ficou a escolher. Mas tem a verde das folhas, para ser um bocadinho português também, não é? Toda a gente passa por este sacrifício, que não é nenhum sacrifício, mas toda a gente passa por ele. Sobretudo as senhoras, as raparigas, aprendem a fazer ikebana. É uma das coisas que se deve saber antes de se casar. Assim dizem cá no Japão, não é? Nunca chego a sentir-me totalmente japonesa ou totalmente qualquer outra coisa. Porque cada vez que me olho ao espelho não sou. E, portanto, nunca serei japonesa. Mas dentro do meu coração já cá estou há mais tempo do que em qualquer outro país. Portanto, tenho talvez mais a ver com a cultura, ou entendo mais a cultura. Mas ao mesmo tempo também me parece que há várias partes de mim, as partes portuguesas, que talvez até estejam mais salientes, não é? Talvez. Pronto, acho que já está. Está, não é? Esta é, portanto, a indicação à minha filha, a Júlia Yume, para amanhã, que é um dia especial para ela. Esta aqui, da sua querida mãe, para a Júlia, um arranjo de ikebana, que tem uma vida muito cor-de-rosa como esta, como este caminho. Onde é que a menina foi hoje? Foi à praia, já voltou com o Otossama. Um beijinho. Um beijinho ao Otossama, um beijinho. E hoje em dia, sonhas em português ou em japonês? Em português. Ainda em português? Sim. Mas há assim uma dificuldade em falar português, porque obviamente não se fala. Sim, quando digo assim umas asneiras, de repente digo em japonês. Mas penso em português. Sim. E com os miúdos? Com os miúdos falo em japonês. Porque houve sempre uma resistência da parte deles? Não, no início falei português com o mais pequeno. E ele acabou por nunca falar até aos 4 anos. Depois foi para o infantário, começou a falar japonês. Numa semana. Pois é, Marta é ceramista, uma profissão partilhada com o marido. Ao mesmo tempo desenvolve um trabalho paralelo como escultora.
São peças utilitárias, encomendas para restaurantes e galerias. Aqui consegue ser simultaneamente artesã e artista. Pode-se viver aqui de cerâmica, o que é difícil no outro lado do mundo, ou se é professor, ou se tem outro trabalho paralelo qualquer, não é? São usadas em restaurantes, as pessoas usam em casa, no dia-a-dia, sem aquela ideia de as porem no móvel a decorar, não é? É para usar, se partiu, compram outras. O que eu fazia em Portugal não tem nada a ver com o que eu faço agora. Trabalhava para a indústria da cerâmica, fazia moldes e modelos e estava mesmo no início, não é? Mas qualquer coisa não me satisfazia, por isso vim de férias e olha até hoje. Quando partiu em 1990, não imaginou que não voltava. Depois das férias e do trabalho como designer gráfico em Macau, foi atrás da rota da cerâmica no Japão. Aperfeiçoou a técnica, assimilou estilos, recriou outros. Com os mestres japoneses aprendeu a não forçar a inspiração. O que eu aprendi, mais importante, penso eu, não foi nada de receitas de vidrados ou coisas técnicas, mas faz só aquilo que te apetece. Não tentes copiar ninguém, nem pensar que o que estás a fazer não tem grande interesse. Se fizeres aquilo que te apetece, um dia sai uma coisa muito interessante. Arquitetura. O templo de Ryuan-ji, tal como o observamos hoje, seria idêntico há 500 anos. Não perdeu a alma. No contacto direto que aqui foi tendo com a arquitetura, Nuno percebeu que a recuperação dos edifícios históricos obedece a outro conceito. No Japão renovam-se constantemente as estruturas. As construções não são uma réplica, são uma continuidade. Se eles mantêm a mesma forma de construir com as mesmas ferramentas, como faziam há 500, 400, 300 anos atrás, podemos experimentar o edifício de uma forma mais contemporânea em relação à época original em que foi construído. Este tipo de casa tradicional, com as portas de correr de madeira e papel, espaços depurados com um jardim sempre no horizonte e o tatame a cobrir o chão, já vai sendo menos frequente. As casas atuais adaptam-se a outros gostos e à introdução de elementos decorativos ocidentais. A ordem e tranquilidade contrastam com a agitação lá fora, onde impera a desarrumação urbanística. Kyoto é também uma cidade feia e cinzenta. Muitos edifícios aglomerados sem qualquer preocupação arquitetónica e um emaranhado de cabos de alta tensão sempre à vista. Aliás, esta é uma característica de todas as cidades japonesas. Por causa dos tremores de terra, torna-se mais fácil estarem à superfície para serem reparados. Longe do rebuliço, continua a haver tempo e espaço para a contemplação e para a prática de uma das tradições mais ancestrais do Japão. Nuno é aluno da cerimónia do chá na Fundação Urasenke. Eu venho todos os sábados, é só uma vez por semana e só comecei há um ano. De início achava um pouco complexo e fazia perguntas porque é que os objetos são colocados em determinado local. Mas depois de começar a fazer, comecei a entender que é mais simples o próprio movimento, o local onde se põem os objetos e no fim do procedimento do chá e durante, sente-se muita calma.
japonesa que foi à Europa. 4 rapazes de famílias nobres cristianizadas foram levados pelos jesuítas até Roma numa viagem que se destinava a provar os bons resultados da evangelização no Oriente. A viagem foi longa, durou 8 anos por mar e por terra. Macau, Malaca, Índia, Lisboa, Madrid, até Itália, onde foram recebidos pelo Papa Gregório XIII. A aventura dos príncipes cristãos está representada em vários pontos da cidade. Na Praça Tencho, de hora a hora, os 4 daimyos trajados à maneira ocidental simbolizam a abertura a um novo mundo. A arte mariar, a medicina, a música. O monumento assinala os 400 anos do regresso dos 4 jovens cristãos que partiram muito perto daqui do porto de Nagasaki em 1582. 2 anos depois chegavam a Sintra, ao Palácio da Vila, onde foram recebidos pelo cardeal Alberto da Áustria, sobrinho do monarca Filipe I. Os protagonistas desta história pernoitaram depois no convento da Penha Longa. Esta estadia acentuou ainda mais a ligação histórica do Japão a Portugal e em especial a Sintra, o que levou a empresa Aoki Corporation a preservar o património cultural comum, recuperando o convento e apostando numa unidade hoteleira de luxo. Hoje os proprietários são o Deutsche Bank, mas continuam a ser os turistas japoneses os visitantes mais especiais e assíduos da Penha Longa. É ao abrigo da aliança entre os 2 municípios que António Burné Bastos aqui vive em Omura. Mas mesmo sendo estrangeiro, prefere adotar os hábitos nipónicos. Tal como qualquer japonês, logo que chega à casa deixa os sapatos à entrada. Anda depois descalço pelo tatami, uma esteira de junco que cobre o chão. A leitura dos jornais estrangeiros é obrigatória, é um momento de pausa entre os muitos afazeres profissionais que alia a outras preocupações. A reciclagem do lixo, por exemplo, é uma rotina que adotou e que cumpre à risca. Bom, e agora vamos deitar isto no lixo. Garrafa para um lado, tampa para o outro. O lixo aqui no Japão tem uma discriminação extraordinariamente complicada. Eu tenho aqui em casa talvez, não sei, 8, 9 sacos de lixo para lixos diferentes que são descarregados na rua em sítios próprios em dias diferentes. Este saco, por exemplo, é só para garrafas, mas as garrafas não podem ter as tampas. As tampas vão para um saco de plástico, onde estão também embalagens de iogurte, outras embalagens plásticas, mas atenção, todos os materiais são postos aqui depois de lavados. Portanto, não podem ser postos aqui, ou o plástico das latas de cerveja, ou das garrafas de vinho, não são postas sem serem enxaguadas primeiro. Este é um saco para embalagens cartonadas, este é um saco para lixo que queima, enfim, há sacos de... A rota, o pequeno junco chinês que trazia a bordo os 3 comerciantes portugueses. Pouco se sabe acerca do desembarque, se foi fruto de uma ação privada dos mercadores, se resultou de um esforço premeditado da coroa portuguesa ou se foi apenas o acaso. É o primeiro contacto que os habitantes da ilha têm com ocidentais e dele resulta um facto que foi determinante para a modernização tecnológica do Japão. A introdução da espingarda não foi um ato hostil, pelo contrário, foi uma oferta pelo caloroso acolhimento que receberam. Conhecedores da arte da fundição imediatamente começaram as reproduções com base no modelo português. Em pouco tempo, as técnicas de fabrico e uso das espingardas espalharam-se por outras regiões do Japão. O Museu da Espingarda guarda um vasto espólio, entre eles o mosquete original trazido pelos mercadores portugueses em 1543. Logo ao lado, a primeira cópia fabricada pelos japoneses. Longe da época faustosa do século XVI, a ilha com apenas 36 mil pessoas é mais um exemplo das assimetrias de desenvolvimento. A capital, Nashinomote, é uma cidade esquecida pelo poder central. Sem universidade, 90% dos estudantes que acabam o liceu parte e raramente regressa. Não tem um único cinema. Para ver um filme é preciso ir até Kagoshima, numa viagem de barco de 90 minutos. Também por aqui é fácil encontrar vestígios da presença portuguesa. Erguida na Praça da Amizade,
a estátua Infante Henrique é a primeira visão para quem chega a Tanegashima de barco. Fez parte do pavilhão português da Exposição Universal de Osaka de 1970 e nesse mesmo ano foi oferecida a Nishino Mote. E esta é a réplica da embarcação de 45 metros onde viajavam os portugueses. Dizem os escritos que chegou um navio preto à costa. Os habitantes de Tanegashima não sabiam de onde e com que objetivo. E eram muito estranhos os navegadores, não entendiam o que diziam. O padrão no cabo de Kadokura assinala esse primeiro contacto com os estrangeiros e com a introdução da espingarda, um avanço tecnológico crucial para a época. A 12 quilómetros, também nesta costa do Pacífico, onde há mais de 4 séculos eram os portugueses que se arriscavam por mar na descoberta do Oriente, são agora os japoneses que se aventuram na exploração do espaço. A NASDA, o Centro de Investigação Espacial, tem em Tanegashima uma base de lançamento de onde já partiram importantes missões com destino à Lua. Desde há muito... E, portanto, quando se deu o rebentamento da bomba, a bomba de Hiroshima era ligeiramente mais fraca do que a bomba de Nagasaki. No entanto, o número de mortos em Hiroshima é muito superior, exatamente porque as ondas de choque da bomba foram amortecidas pelas montanhas envolventes. A característica portuguesa de construir cidades em colinas acabou por atenuar as consequências devastadoras da bomba. É um episódio que é ensinado nas escolas. Esse e o da chegada dos primeiros ocidentais ao sul do Japão em 1543 à ilha de Tanegashima. O mau tempo fez desviar da rota o pequeno junco chinês que trazia a bordo os 3 comerciantes portugueses. Pouco se sabe acerca do desembarque, se foi fruto de uma ação privada dos mercadores, se resultou de um esforço premeditado da coroa portuguesa ou se foi apenas o acaso. É o primeiro contacto que os habitantes da ilha têm com ocidentais e dele resulta um facto que foi determinante para a modernização tecnológica do Japão. A introdução da espingarda não foi um ato hostil, pelo contrário, foi uma oferta pelo caloroso acolhimento que receberam. Conhecedores da arte da fundição imediatamente começaram as reproduções com base no modelo português. Em pouco tempo, as técnicas de fabrico e uso das espingardas espalharam-se por outras regiões do Japão. O Museu da Espingarda guarda um vasto espólio, entre eles o mosquete original trazido pelos mercadores portugueses em 1543. Logo ao lado, a primeira cópia fabricada pelos japoneses. Longe da época faustosa do século XVI, a ilha com apenas 36 mil pessoas é mais um exemplo das assimetrias de desenvolvimento. A capital, Nishino-Mote, é uma cidade esquecida pelo poder central. Sem universidade, 90% dos estudantes que acabam o liceu parte e raramente regressa. Não tem um único cinema. Para ver um filme é preciso ir até Kagoshima, numa viagem de barco de 90 minutos. Também por aqui é fácil encontrar vestígios da presença portuguesa. Erguida na Praça da Amizade, a estátua Infante Henrique é a primeira visão para quem chega a Tanegashima de barco. Fez parte do pavilhão português da Exposição Universal de Osaka de 1970 e nesse mesmo ano foi oferecida a Nishino Mote. E esta é a réplica da embarcação de 45 metros onde viajavam os portugueses. Dizem os escritos que chegou um navio preto à costa. Os habitantes de Tanegashima não sabiam de onde e com que objetivo. E eram... Não é, uma pessoa olha assim para uma flor e tirar-lhe as folhas parece estranho, mas até ficamos com pena. Ao princípio eu tinha muita pena, coitadas, não é? Uma pessoa chega ali, corta-lhes tudo. Mas é assim, é para lhes dar depois assim uma vida bonita. E estas são muito originais, vão ser bonitas quando abrirem, depois com o calor elas abrem logo. Esta é amarela e vermelha. Não tinha amarela, vermelha e verde como a nossa bandeira, não? Então ficou a escolher. Mas tem a verde das folhas, para ser um bocadinho português também. Toda a gente passa por este sacrifício, que não é nenhum sacrifício, mas toda a gente passa por ele. Sobretudo as senhoras, as raparigas, aprendem a fazer ikebana. É uma das coisas que se deve saber antes de se casar, assim dizem cá no Japão, não é?
nunca chego a sentir-me totalmente japonesa ou totalmente qualquer outra coisa. Porque cada vez que me olho ao espelho não sou. E, portanto, nunca serei japonesa. Mas dentro do meu coração, já cá estou há mais tempo do que em qualquer outro país. Portanto, tenho talvez mais a ver com a cultura, ou entendo mais a cultura. Mas ao mesmo tempo, também me parece que há várias partes de mim, as partes portuguesas, que talvez até estejam mais salientes, não é? Talvez. Pronto, acho que já está. Já está, não é? Esta é, portanto, a indicação à minha filha, a Júlia Yume, para amanhã, que é um dia especial para ela. Já está aqui, da sua querida mãe, para a Júlia, um arranjo de ikebana, que tem uma vida muito cor-de-rosa como esta, como este caminho. Onde é que a menina foi hoje? Foi à praia, já voltou com a Otossama. Um beijinho. Um beijinho ao Otossama, um beijinho. Da Daima. É a lua, ela gosta tanto da lua. Onde é que tu foste hoje, menina? Onde é que a menina foi hoje? Foi à praia? Bonita, não? Não. Do Coitano? Do Coitano, Rio? Ao parque. Foi ao parque. É uma parte do ser português neste lado do mundo. A saudade aos dois países. Chá em português, chá em japonês. Este detalhe linguístico pode ser aprofundado aqui na Universidade de Línguas Estrangeiras de Kyoto, uma das 5 universidades do Japão que integram o Departamento de Estudos Luso-Brasileiro. A licenciatura de 4 anos existe desde 1967 e já formou mais de 1.700 alunos. Por estranho que pareça, o português é a segunda língua mais falada no Japão. Os primeiros sons imperceptíveis que foram ouvidos há mais de 4 séculos regressam em força por causa dos nipo-brasileiros. Como vocês sabem, não é? Agora há mais de 200 mil brasileiros trabalhando e morando aqui no Japão, não é? E com isso, quer dizer, há muitos japoneses, mesmo aqui nessa área de Kansai, não é? Aqui em Kyoto, em Shiga, em Osaka, passaram a ter contato, não é, com brasileiros. Muitos destes alunos nasceram ou foram morar para o Brasil, querem por isso manter o contacto com a língua. Outros têm interesses mais diversos, são simplesmente apaixonados pela música, bossa nova, fado ou pelo futebol. Mas fora o trabalho como tradutores, as saídas profissionais são reduzidas. Não há muitas empresas onde eles vão poder utilizar o português no trabalho. Então, muitos, infelizmente, depois que se formam, encontram empregos que não têm nenhuma relação com o Brasil ou Portugal. 70% dos japoneses têm um curso superior e nem sempre são razões de ordem prática ou profissional que os leva a tirar uma licenciatura. O que é valorizado em muitos casos é a aquisição de conhecimentos. Eu estive em Coimbra a estudar português durante 2 anos. Graças a um convênio que existe com a Universidade de Coimbra, o professor José Júlio Rodrigues traz todos os anos um grupo de alunos da Universidade de Kyoto para um curso de 3 semanas de aperfeiçoamento do português. Vive há 35 anos no Japão, para onde partiu como seminarista. Domina perfeitamente a língua nipónica, uma vantagem nos primeiros contactos com os alunos. E gosta de Portugal? Gosto. De quê? Por exemplo, de que gosta de Portugal? Muito bonito, cidade. Cidade muito bonita? Sim, muito bonita. Coimbra, por exemplo, Coimbra? Também? Muito histórica. Muito histórica, está? Sim, senhor, está ótimo, né? Ora, outra opinião, agora vamos a outra opinião. Ao contrário da fala, a escrita não é difícil para estes alunos do 2º ano.
Diga lá o seu nome. Dominam rapidamente as regras. Mas faz só aquilo que te apetece. Não tentes copiar ninguém, nem pensar que o que estás a fazer não tem grande interesse. Se fizeres aquilo que te apetece, um dia sai uma coisa muito interessante. Os pratos ganham vida, ficam ainda mais favorecidos com esta estética gastronómica. Cria-se com eles um ambiente envolvente e personalizado. A comida tem outro sabor. Marta integra uma comunidade muito reduzida a morar no Japão. Como ela, estão inscritos 368 portugueses no consulado, mas apenas 1/3 fala a língua. Por circunstâncias várias, há quem fique e há quem esteja de passagem, como é o caso do Nuno Alves, desde outubro de 2002, que é bolseiro do governo japonês no Departamento de Mestrado em Arquitetura da Universidade de Kyoto. Foi durante umas férias, enquanto visitava precisamente este templo de Ryuanji, uma das criações mais admiráveis da filosofia zen, que Nuno se sentiu impelido a vir para o Japão. Foram a simplicidade e o aspecto sensorial da arquitetura nipónica que o cativaram. Foi aqui que me sentei a ver estes 10 metros por 30, com 5 grupos de pedra, mais a gravilha penteada e depois os cambiantes da luz, das árvores. É uma complexidade e uma riqueza através de um desenho muito simples. E isso tem muito a ver com aquilo que eu admiro na arquitetura. O templo de Ryuanji, tal como o observamos hoje, seria idêntico há 500 anos. Não perdeu a alma. No contacto direto que aqui foi tendo com a arquitetura, Nuno percebeu que a recuperação dos edifícios históricos obedece a outro conceito. No Japão renovam-se constantemente as estruturas. As construções não são uma réplica, podia ser mais personalizada. Até 1959 usava-se o forno a carvão. Agora a única tecnologia introduzida neste método ancestral é a eletricidade. 45 minutos e 4 séculos depois, continua a sentir-se o mesmo aroma. O pão de ló está pronto, mas antes de ser provado deve repousar um dia para libertar o sabor. Depois de uma rigorosa inspeção, é empacotado e vendido ao público. A principal loja da fábrica Fukusaya é em Nagasaki. Para quem visita a cidade, este é um ponto de passagem obrigatório. A Castela é a lembrança predileta dos forasteiros, é uma espécie de ex-libris gastronómico da região e é também a prova viva do legado cultural português. 日本の社会の勉強で長崎が出てくるときに長崎の名物としてポルトガルからカステラが伝わったっていうことは習うんで、それで日本全国有名なんでもちろん勉強してるんで知っています。 Para além da herança gastronómica, os portugueses permitiram a primeira abertura à Europa e ao contacto com outros povos através do comércio. Situada no extremo mais ocidental do país, ainda hoje é a porta de entrada para a China e para os outros países do Sudoeste Asiático. Há mais de 4 séculos, a evangelização e os negócios davam um grande impulso à cidade de Nagasaki, que desde a sua fundação foi palco dos mais impressionantes episódios da presença portuguesa no Oriente. Daqui irradiou o cristianismo, uma ameaça séria à civilização japonesa, que acabou por ser reprimida, pondo fim às relações luso-nipónicas. Ainda assim, a cidade está cheia de memórias. A igreja de Nakamashi, de culto católico, foi construída em fins do século XIX. Com a bomba atómica ficou parcialmente destruída, apenas a torre e a fachada resistiram.
Em 1951 foi recuperada e desde então é uma das igrejas de Nagasaki frequentada pelos católicos que aqui vivem. O padre Kawaguchi escapou milagrosamente aos efeitos da bomba. Estava a 1,5 km do local onde se deu o rebentamento. Eram 11h02 do dia 9 de agosto de 1945. Recorda-se que estava ao lado do pai, que na altura lia o jornal no alpendre da casa, quando soaram as sirenes.